Lula do passado não existe mais. O Luiz está quebrando o Brasil por ser ultrapassado, não entender nada de tecnologia. Eu fui uma das autoras da ação judicial que deixou você inelegível por 8 anos. Bem-aventurados os perseguidos. A sua vida é assim, sempre chegando depois. Porque gente como você tem crescido bastante no último período, né? Desde a pandemia do governo Bolsonaro, a gente viu crescer muitos bilionários. Do Nubank, Cacau Show, Velho da Van, todo mundo tá crescendo aí. E quem tá realmente quebrado são os trabalhadores. Você comparou o Vorcaro até com Jesus Cristo. Lula é inteligente, Então, vai ser um olha, Vorcaro. Você não consegue nem dar a mão pra Eu conversar. vim aqui pra Você quer ser processado? Então cala essa boca sua. Como é que eu te chamo? De homem ou de mulher? Adora. Você nem pegar na mão, você pegou, ué. Marçal, eu acho você muito indeciso, na verdade. Fala Brasil! Aqui é o Marçal e hoje vai ser um governalista contra alguns esquerdistas, outros comunistas, outros anarquistas. Eu contra aqueles que produzem menos no Brasil. Minha primeira afirmação é que o Luiz, não o Lula, porque o Lula do passado não existe mais. O Luiz está quebrando o Brasil por ser ultrapassado, não entender nada de tecnologia, ser o campeão em gastos públicos com viagem, tá comprando o Congresso com um monte de emenda. Esse é o pior governante que a gente já viu na era moderna do Brasil. Essa é a minha afirmação. Bom, vamos lá, né? O assunto é que o Brasil está sendo quebrado agora pelo governo. Quebrado né? não, já foi. Então vamos lá. Não para os bilionários, né? Porque gente como você tem crescido bastante no último período, né? Desde a pandemia do governo Bolsonaro, a gente viu crescer muitos bilionários. Do Nubank, Cacau Show, Velho da Van, todo mundo está crescendo aí. E quem está realmente quebrado são os trabalhadores. Coisa que você não se importa muito, né? Você adora, na verdade, fazer seus cursinhos de Taubaté para tentar ver se o trabalhador que já está afundado se endivida um pouco mais. Porque a lógica que você tem desse pseudo-coach é diretamente de utilizar os trabalhadores que estão desesperados numa lógica um pouco do jogo do tigrinho, né? Que a pessoa vai lá e coloca toda a esperança dela numa coisa que só enriquece você mesmo e não o trabalhador. Agora, o que eu queria ver com você é bem concreto. A Silvia falou aqui sobre a escala 6x1. Uma coisa que as suas empresas que você administra, por exemplo, faz trabalhador trabalhar 15 dias seguidos sem ter, por exemplo, folga. Né? Você está recebendo processo em relação a isso, não pagar FGTS para esses trabalhadores. Então, eu queria entender um pouco aqui, porque você adora defender bilionário, adora falar em nome, né, da sua classe, de como vocês são bondosos, etc. Mas, na prática, você é parte desse sistema capitalista. Inclusive, adora se vender na internet como antissistema. Mas, na prática, agora está participando de qual partido? União Brasil. O partido que tem 3 ministérios dentro do governo Lula. Engraçado, inclusive, né? Porque o que tem de ultrapassado para mim é diretamente o governo Lula fazer tanta conciliação com gente como você. Gente como o Alckmin. Gente como um cara que você adora em entrevista babar o ovo, que é o Vorcaro. Você comparou o Vorcaro até com Jesus Cristo. E você fala que quando alguém for ser inteligente, vai ser chamado de a pessoa é Vorcaro. O Lula é inteligente, Então, vai ser o olha Vorcaro. pra câmera e fala, O Lula é o Vorcaro. Não, você gosta Ué, do Vorcaro, né? Sabe por que você gosta do Vorcaro? Porque você adora esse tipo de sistema que se vende como antissistema e tudo mais, e na prática é parte dessa articulação das relações que vão gerar lucro. Como é que você chama? A sua ganância, sua Virgínia Guides, sua travesti Virgínia, comunista. você é a primeira pessoa desrespeitosa aqui, porque eu fui pegar na sua mão, acho que você foi a segunda pessoa que está do seu lado também. Você não consegue nem dar a mão para Eu conversar. vim aqui para defender, não para falar com não, quem. Você nem é... Não, você quer assim, cumprimentar alguém você que não dá conta nem de romantiza viver a em sociedade. precarização. Não, você está falando Você besteira. romantiza a precarização Você de tá pessoas falando como besteira. eu, que sou entregadora de aplicativo. Você emprega quantas pessoas? Eu não sou empregadora, eu sou trabalhadora. Eu também sou trabalhador. trabalhador. Não, você não é trabalhador. Só que eu tenho 40 Você não mil... é trabalhador, Então você fica na é sua, fala sobre empresário. você. Não, eu tô aqui para desmascarar você. Não, você você quer tem contar problema a sua de história identidade, vida. quer falar alguma coisa de Minha mim? identidade está muito bem resumida Então fica na comigo. sua e deixa eu falar a minha, Não. então. Posso falar agora? Fala. Seguinte, você está inventando, misturando verdura com fruta e está achando que isso vai prevalecer no Não, debate. você não defendeu o Vorcaro? Defendi Não foi você que Vorcaro, você defendeu tem o problema Vorcaro, cognitivo. comparou ele com Jesus Cristo? Aonde? Pega aspas e fecha. Fala o que eu falei. Você falou que quando alguém for ser tratado de Coitado, forma inteligente... 8% aí, dos brasileiros então, conseguem a pessoa interpretar vai ser texto. Aqui Vorcaro. ó, faz parte dos Claro, 8%. né? Uhum. Seguinte, deve ser o quê? A frequência inteligente mental sua, né? deve ser a Do sua. tigrinho, Olha né? só. Ai, Marçal, que dó de você. Posso falar agora? Pode, Você fica não à consegue vontade. pegar na mão, tá com confusão de Não, identidade. não é que eu não quero pegar na mão, No respeito eu não ao quero outro. apertar a mão de quem romantiza a precarização do trabalho. Quem Você falou adora isso? fazer campanha para Uber, faz campanha para 99, faz campanha para dizer que o trabalhador é autônomo, que ele pode escolher a forma flexível dele trabalhar. Mas mentira, lógico que pode, eu fui mentira, trabalhador nenhum de carteira trabalhador- assinada. Não, vamos lá. Diferente de a sua você, história é que seu com nível. 18 anos você foi condenado E o que para tem? estar ajudando em fraude bancária. E o que vamos que lá. tem?
que você ganhou a sua vida e ficou famoso justamente... Não ganhei um único real disso, meu filho. Você quer ser processada? Não. Então cala essa boca sua. Você adora, como é que eu te chamo? De homem ou de mulher? Você adora. Você não sabe? Não. Você não é cognitivo? Não sei. É uma dificuldade, deve ser algum bloqueio. Biologicamente, você nasceu de um jeito, agora a sua confusão é outra. É um bloqueio de realidade. Mas Você eu não adora sei. ser transfóbico no país que mais Não, mata não sou pessoas trans do mundo. transfóbico, Você não tá sou. sendo transfóbico, Eu você quero me saber respeite. como que você gosta de Se ser chamado, eu sou porque Virgínia você nem aqui, pegar na mão, você pegou, ué. Vai, você é muito Você não macho quer, com você travesti, não quer né? ser machão? Você é muito macho Você não com quer ser travesti. machão? Quer falar Você alto? É muito macho, mas sabe o que Você você acha que você é? Você é um gatinho Você vai falar o que com você os quiser. empresários. Se você achou que eu sou gatinho, eu sei que você tem é um queda gatinho porque pra é leão, minha empresário. amiga. Pelo amor de É amigo ou é Deus. amiga? Que eu ainda não sei como que eu te trato. Então você aprenda. Eu não sei de onde porque você saiu, pra no onde país que você mais tá mata indo. pessoas trans, Não existe eu isso, não não. vou aceitar. É culpa do Lula, 70 mil homicídios, não é porque é transexual, não. Se você tem uma genitália ou não no meio das pernas, isso não cria diferença nenhuma, não. Eu falo o que eu quiser. Sua inteligência emocional tem que trabalhar um pouquinho Aqui, ó. mais, né? M de mentiroso? É M de mentalidade, de mudar a cabeça de gente retardada. Um problema de identidade. A sua inteligência emocional. Tem que trabalhar. Pra quê? Quanto que custa a hora? Quanto que custa a hora? Quanto que custa a hora? Trabalha sua inteligência emocional. Seguinte. A pessoa vem aqui, não tem um pingo de respeito por debate, fala o que quer, mas você tá agora na fala, você tá com o microfone? Você tá com o microfone? Oh, Deus. Ai, Deus, me dá paciência para falar com tanta gente improdutiva. Me dá paciência para falar com tanta gente improdutiva. Você conseguiu o seu corte, senhor. Ai, tadinha, mas espera a sua vez, filho. Calma, meu filho, você não tem... Deixa eu te falar. Não. Fica na sua, filho. Se esse cara não sair agora pelo desrespeito, vai acabar o debate agora. Esse moleque vai sair daqui agora, senão acabou o debate. O cara tá falando que não quer comer, se ele não sair agora, acabou o debate agora. Sai agora. Se não sair, eu não continuo. Não, seguinte, não precisa... Se você não der a ordem, eu paro aqui. Eu não tenho interesse nenhum de continuar com esse bando de retardado aqui. É o quê, irmão? Eu perguntei como que ele quer ser chamado, só isso. Só perguntei isso. É, só falar, é ela. Vou chamar de ela. Pronto. Você falou por ela. Pronto. Sei lá, vai que você é Virgínio e fala ô Virgínio. Mas se falar que é ô Virgínio. Faculdades não formam mais pensadores. As faculdades são usadas para manipular a mente dos mais vulneráveis. E esse governo, que tem um analfabeto praticamente funcional no governo, ele entende. Bom, Como que você Marçal, chama? É Juliana. Tudo bem? Bem. Tem Então, problema em Marçal, pegar na minha mão? Não, é porque eu não vou defender, não vou cumprimentar quem defende contra a ciência no nosso país. Eu sou a favor da ciência. Bom, você está falando que as universidades só formam massa de manobra quando a gente está dizendo Em de sua maioria, universidades sim. que produzem tudo que a gente pensa quase, tudo Fala que a de um gente grande tem de pensador processo... que não é de ideologia política agora. Eu estou falando de Fala um aí. desenvolvimento científico, Fala um da década de 90, Marçal. 2000, 2010, 2020. Fala um Sim, aí. vamos voltar na pergunta, né? A pergunta é A essa. gente está falando, não, você está falando que não desenvolve Fala um grande pensadores. pensador. A Unicamp hoje tem o maior e mais complexo Ixi, acelerador de partículas. que Eu quero ir lá. desenvolve. Então, Você está falando de ciência, eu estou falando de gente que fica pintando cabelo de vermelho. Mas a ciência é feita por sovaco pensadores. cabeludo, filosofia. A ciência é feita por pensadores. Você fala que os pensadores Tô são falando de uma... outra turma, tô falando de outra Você turma. você gosta Unicamp, de acusar as pessoas me de usar perdoe. droga, né, Marcelo? Não, acuso Você não. gosta de Não acuso acusar, não. É você o Trump que gosta. está Depois tremendo as vem bases aí, aqui né? de alguém. Né, gente? Depois vem É de alguém. Que é. vocês estão morrendo de medo do Trump Para vir além aqui disso, buscar alguém. Marçal, Né? foi na O USP que se narcotráfico. desenvolveu um remédio que agora pode fazer pessoas tetraplégicas Só voltarem a com andar. gente da ciência, ó. Um beijo. No Essas Ceará, foi a filosóficas. Universidade do Ceará filósofos. que descobriu que a pele de tilápia, que é jogada no lixo, pode ser usada 2%. para queimadura. E aí o Marçal faz esse debate de separar, né? Falar que a universidade não produz pensadores, poucos, né? muito poucos. Que a esquerda, humanas, é massa de manobra. Você tinha que pagar a mensalidade para começar, para ficar filosofando. É. Você não conseguiu entrar na universidade Foi pública. mesmo, e você tá eu fui um falando isso, derrotado. né? Aí é fácil falar que tem que pagar mensalidade. Realmente. Eu estudo, né, na Realmente, humanas, eu tenho que obviamente. confessar que e a grande ciência e os arrependimento. pesquisadores, Eu queria Marçal, ser jogador de futebol, não fui. Eu queria entrar na faculdade pública, não entrei. Que pena. Que pena. A ciência e a pesquisa em humanas andam muito juntas.
Na universidade, eu sei que você não gosta quando a gente fala de humanas, que produz pesquisa intelectual, etc. Porque a universidade produz pessoas críticas. Pessoas críticas, militantes que lutam pela universidade. Inclusive, agora, a USP está numa forte greve de trabalhadores e estudantes para lutar contra o seu projeto privatista de universidade, que é colocado dentro das universidades públicas. Só o filho de rico pagar, os pobres continua de graça. Esses trabalhadores e estudantes produzem também pensamento contra a extrema-direita, é o seguinte, contra os bilionários que você coloca. Você por isso que a gente está na universidade. Tudo que você tem na sua casa foi um bilionário que produziu com os trabalhadores. Não, foram os trabalhadores que produziram sendo explorados pelos bilionários. Por que eles não produzem sozinhos? Porque, Marçal, eu não sei se você sabe, a gente vive no sistema capitalista, em que, não, a gente em que não os vive no trabalhadores, sistema capitalista. Você fica atacando esse sistema na sua cabeça. Gente, a gente eu vive sou no governalista, você é comunista eu e sou acha que o cientista sistema social, é mas não precisa estudar ciências sociais para saber que a gente vive no capitalismo, né? Em não, que os trabalhadores produzem tudo que a gente faz. E o interesse dos capitalistas é que você seja comunista, para você ser sempre um idiota na Terra. Para você não tomar conta da sua vida e dar sua vida para um cara igual o Lula, fuder você e seus parentes para sempre. Não, Marçal, nós comunistas, a gente luta contra bilionários, com certeza, contra bilionários como você, vou usar meu que iPhone, mantém os seus trabalhadores em situação precária, que tem vários processos trabalhistas contra você, que teve um trabalhador, Celso Guimarães, que morreu num acidente de trabalho. Meu, não, era trabalhador seu, inclusive você foi condenado a pagar indenização, porque era da Marçal Participações, gente. Nada, quem será que era essa empresa, Marçal Participações? A empresa locou espaço para outra universidade, empresa. Nós da universidade, que somos de esquerda, a gente luta para que as pessoas tenham acesso e ao falando conhecimento. coisas que sofisma ficar repetindo sem parar. Calma aí, só um pouquinho, você tá mentindo. Tá faltando inteligência emocional para você inteligência emocional, né, voltar no debate de universidade. Então, vamos lá, esse querida é o tema. da universidade, cientista, não sei das quantas. Não, o seu tema é a universidade, Marçal, e você tenta sair porque você não consegue responder. Você levou para minha empresa, o que a empresa tem a ver com a universidade? Você tá falando que a universidade pública não serve para nada. Tem mais de 40 mil. Você tem um bloqueio da realidade, porque a tem mais universidade de 40 mil pessoas no meu ecossistema. Tanta coisa você tomou alguns processos como se processos definissem uma pessoa. E você que vem aqui é sempre massa de manobra, porque vocês não escutam absolutamente nada. Nada, não tem coração aberto. Sim, gente, a gente é massa de manobra, não os cursos que o Marçal vende, né? Se não for o Lula, é quem, então? Não as tentativas de subir até, se não é o Lula, é o quem? Um monte, né? Se não é o Lula, é o quem, moça? Como assim, se não é o Lula? O que eu tenho na universidade? É o Lula, não deixa você pensar em nada. Não, eu não sou petista. Você eu sei é que você acha. Não, também não sou pessoalista. Você tem uma mentalidade binária, que é Lula ou Bolsonaro, mas não é assim que funciona o mundo. Eu sou comunista e eu defendo o pensamento crítico, que é desenvolvido nas universidades de humanas, que é desenvolvido porque são essas pessoas que podem... Obrigado pela participação. Quando você alargar sua mamadeira, você produz algo relevante para o país e paga imposto, emprega a gente e para com esse nhenhenhê. Quem não foi ainda? Lá vem a propaganda eleitoral gratuita do Luiz Inácio Lula da Silva. Vai lá. Pablo, eu acho que você está confuso um pouco com o discurso, porque já tem muitos cortes há anos circulando seu na internet dizendo que não vale nada estudar no ensino superior, entrar na faculdade, investir no estudo. Então abre aspas e fecha aspas do jeito que eu falei, já que você está falando de milhares de Você colocou aqui, ó, faculdade não forma mais grandes pensadores, só multiplica a massa de manobra. Sim, é isso mesmo. O IBGE aponta que quem tem ensino superior ganha 156% a mais de quem não tem. Sem contar que a USP, por exemplo, hoje, que é uma universidade pública aqui, tem 20% de toda a produção desenvolvido nacional. E só 32% da população quer entrar numa faculdade. E qual que é o percentual do Brasil? Não sei. Baixíssimo. A gente tem um percentual baixíssimo. Eu não sou contra, não, meu lindo. Eu não sou contra, parâmetro não. internacional. Eu não sou contra, não. Em graduação, o problema é que não estamos formando mais como no passado. Então, a sua proposta é desmoralizar a universidade? Não, é tirar o... suas, tem fazer cortes. Rico. Qualquer pessoa consegue ver seus cortes na internet dizendo que não vale nada entrar na universidade. Corte é igual pegar metade do versículo e colocar ele em qualquer lugar. Então tem vídeo inteiro, tem corte, tem um monte de conteúdo, Pablo. Eu entendo que agora, em época de eleição... Eu já falei mais de 5 mil vezes. Você quer dar uma amenizada no recurso, quer falar agora que valoriza a ciência e a universidade, mas a própria afirmação que você coloca é que a faculdade não presta, não forma mais grandes pensadores, só massa de manobra. Confirmo. Maravilha. Durante a Covid-19, a pandemia, eu coordenei um estudo que mapeou 3 mil iniciativas em todo o Brasil de universidades públicas, produção de respirador, teste de Covid, acompanhamento psicológico e muitas outras coisas que não foi só a empresa que fez, foram as universidades públicas de ser uma universidade. Qualquer grupo junto poderia Você fez isso durante a
pandemia da Covid-19. Você produziu respirador, produziu teste de Covid. Não. Sabe por quê? Não, porque não é papel da empresa produção de ciência de longo prazo. Um monte de gente Quem produz isso é a universidade pública. Sim. Olha a Petrobras, também vamos fazer, e eu tenho certeza que você vai concordar aqui comigo. Você vai concordar aqui comigo. Não sei. Petrobras, por exemplo, tem um papel estratégico hoje no Brasil, porque do mundo, ao ter investimentos de longo prazo, consegue, inclusive, torrar dinheiro, no melhor sentido possível, em pesquisa e desenvolvimento, o que faz com que o setor privado não teria cash, não teria capital de giro, inclusive, para poder fazer isso. A mesma coisa é com a universidade pública, Pablo. É ela que tem condições de investir naquilo que o setor privado não vai por falta de visão de lucro, por exemplo. Não existe dinheiro público, essas 600 estatais dinheiro do povo. Federal. E aí é a decisão que a gente faz. Sabe qual é o problema? Põe uma tarjazinha. Dinheiro público é dinheiro de ninguém. O dinheiro é nosso. Então, o dinheiro é nosso. Dá para um cara, por exemplo, igual o Lula, que nunca fez nada na vida para governar um trono de 12 trilhões, safra, ele é um cara absurdamente de dar subsídio para empresário, a gente tem a opção de fazer tudo que é para elite, ou a gente pode investir em universidade pública. Você estava até semana passada, esses dias aí, falando mal, e agora, para amenizar o discurso, não, tô falando, não. Eu te parabenizo, Pablo, de verdade. Obrigado é muito pelo importante parabéns. Defender a universidade pública. Se eu errar, agora, eu volto atrás. Disso, a gente valorize a ciência brasileira. Sim. Valorize pesquisadores. Obrigado pelo parabéns. Reduza. Posso falar agora ou não? Pode, fala, então, agora fica à vontade, Pablo. Seguinte, você me deu os parabéns. Te dei os parabéns. É porque você conhece o corte. Agora você conheceu inteiro. Eu canso de falar isso. Eu vim de escola pública. Minha mãe foi faxineira. Maravilha, meu pai Pablo. Funcionário público. Muito bom pro corte. Não precisa ser corte. O que eu estou te explicando é que eu conheço isso. A parada é muito simples. Eu só quero que o rico pague pela cadeira. Só isso, para ajudar a manter esse sistema. Para aumentar ali as condições de reduzir o recurso da universidade, no passo seguinte cobra da classe média, de repente está cobrando do pobre, e daqui a pouco vocês não têm as vagas porque os ricos investem desde pequeno para o cara virar vaga que não tem. Você sabe que a Universidade de São Paulo, por exemplo, pela primeira vez na história, tem maior percentual de estudantes pretos e pardos, que são oriundos de muitos cenários de vulnerabilidade. Tem gente que pode falar, mas eu sou contra a cota racial. Nenhuma cota racial é aplicada sem cota social junto. Isso é um ponto importante da gente colocar, porque tem gente que fala, não, mas aí o branco que é pobre não entra e o preto que é rico entra. Não, ela é atrelada à cota social, inclusive de escola pública. E hoje a Universidade de São Paulo é um exemplo mundial que a gente tem de maior participação de pessoas de origem de escolas públicas, de baixa renda, pretas e pardas. Então, falar que a universidade está servindo só para uma elite, que a elite tem que pagar e etc., não é a realidade, Pablo. Por que todos vocês estão defendendo a universidade e votam no Lula cegamente? Porque foi o governo do presidente Lula que conseguiu ampliar em mais de 100% a quantidade de campus das universidades federais, por exemplo. É o número que eu te investiu nos institutos federais, além das universidades federais. Sem contar que a gente tem todo o desenvolvimento de ciência e tecnologia. Posso te dar um ponto aqui que você também vai gostar e vai concordar, Pablo? Não preciso nem ler esse ponto. Apesar de eu gostar de me basear aqui em dados e trazer dados para debater, porque eu não gosto de frase de efeito, mas um dado que é muito relevante. Durante quase 10 anos, Pablo, o orçamento da ciência e tecnologia para mestrandos e doutorandos ficou congelado. Precisou o governo Lula agora reajustar em mais de 50%. Então, se a gente for olhar, você até falou na primeira afirmação que o governo Lula está ultrapassado, ficou falando aqui que é discurso político. Muito. Eu estou te trazendo dados. Esses dados são pequenos perto do rombo que ele está produzindo. Nas universidades... Muito romântico você querer falar que alguns pequenos resultados que a Universidade Brasileira está produzindo validam a canalice que o Lula está fazendo. É pequeno, quase dobrar o orçamento para a ciência e tecnologia. É o desespero dele, porque todo mundo vê ele como ultrapassado. Ano de governo. É por isso mesmo, ele é ultrapassado. Ano de governo, foi isso mesmo que ele fez. Ultrapassadaço. Glaucio. Fala, Glaucio. Então, vamos lá. Primeira coisa, uma coisa que é fundamental entender, comunismo, assim como anarquia, como outros processos, é o fim do Estado. Acabou o Estado, quebrou o Estado, não tem Estado, acabou. Acabou, pô, entendeu? Acabou. Não tem Estado, beleza? Tem que gravar isso bem. Comunismo, acabou o Estado, pegou, travou, beleza. Durante 270 milhões de anos, mais ou menos, a nossa espécie do Homo sapiens viveu sem Estado, tá? Não tem Adão e Eva, tá? Adão e Eva é 6 mil anos. A sua, né? Não, nós, você não, também. Você também. Não, você não você tem é o Homo certidão. sápio, você não, sabe. Eu sei, tem razão, não sou, desculpa. Eu vi do Adão desculpa, e da mas Eva, eu não você vou, virou você, não. Então, vamos lá. Tem uns que é filho de macaco, outros filho de koala e outros é filho do próprio Deus. Eu nem entrei nesse outro, eu tô entrando no Homo sapiens sapiens. Pode ficar à vontade. 270 mil anos sem Estado, tá? Eu aceito todo mundo falar que é filho de quem quiser. Sem Estado. No mínimo,
mínimo, a gente tem prova de 3 mil alunos, no mínimo, mas a gente tem 270 mil. E o que isso tem a ver com meritocracia? Tem a ver que isso é onde não tem é uma comunidade, não tem ali hierarquia. Alguém um dia criou a propriedade privada. A gente pode discutir por várias formas quando isso surgiu. Isso veio com o patriarcado e a propriedade privada, nos últimos 7 mil anos. Então, Você é contra a propriedade privada? Durante 300 mil anos. Não, primeiro você tem que aprender a coisa. Aprender o quê, irmão? Tem inteligência Põe um curso aí emocional. que eu compro. Comunismo, estou ensinando comunismo. Inteligência emocional, por favor. Escuta primeiro, aprende. Já estou fazendo a pergunta, professor. Ouça, tá bom? Responde, você tem Vamos dificuldade lá. de ouvir também? Comunismo. A pergunta o que é comunismo, você é contra? camarada? O que é comunismo? Tornar comum. Tomar comum só? 6%, ó. Se você pegar toda a população terrestre e colocar todo mundo numa área seca, 6% da terra, não precisaria de ninguém ter escritura e nem propriedade privada. Sim. Não, mas Deus, quando deu tudo, não precisou de ninguém vender porra nenhuma. Calma, deixa eu falar agora, pô. Agora aprende. Mas não é isso. Calma. Não é isso. Você precisa de ouvir, É irmãozão. fim do Estado, irmão. Vamos lá, deixa eu te Vamos ensinar. aprender. Mas não é Você tem que Estado. aprender, fim do Estado. Você não precisa concordar. Então põe você um tem curso aí que eu saber. compro. Vai, você não pode mentir. Eu tô cansado de ficar explicando que Tá, você tá então mentindo. agora deixa eu falar. Galera, é difícil, toda hora o cara mente. Gente, comunismo é fim do Estado, ponto. Vocês têm que entender. Ah, não concordo. Aí depois. Primeiro, Então, entendo. se você Primeiro luta por isso, então? Não, você luta por estudar. E a meritocracia, por você isso vai falar ataca que horas? a universidade. E a meritocracia, Porque você vai não falar precisa que horas? concordar. Que horas que ele vai falar do Quando tema? eu puder falar. Alguém ajuda a A levantar. meritocracia é impossível, porque Pablo Marçal é bilionário. Eu não sou. Então você luta contra nós. Não porque eu queira. Não, porque eu queira. luto Sim, não, luta. Não se luto faz de não. vítima, irmão. Luto Sem não. mimimi. Até quando? Você quer que eu te ajude a prosperar? Eu não sou coveiro. Quer não ou não? fica de mimimi. Quer que eu te ajude a prosperar ou não? Então assim, galera, Me dá o uma cara, evidência o que eu cara luto chora contra e fala você. que é igual, não é. Fala Não é. o que eu luto Você contra está você. desigual. Então fala, você que é um mentiroso. Fala o que eu sou contra você, então. Você é desigual. Fala, Você fala é desigual. o que eu sou desigual. Você é contra porque Fala. o sistema pôs você contra. Fala, cara. Você não tem escolha. Fala o você que tem que é, dá um explorar a fato. classe operária. Fala. Você é obrigado a explorar a Fala classe aí. operária porque você é burguês e a gente está no outro lado. Burguês seu cu. Não, meu cu não é burguês. Meu cu é da classe trabalhadora. Seu cu é de todo Que mundo, sou é eu. público, então. É meu. Pronto. Então, assim, é bem claro, meu irmão. É bem claro. Até a última vez que você falou de cu, você mandou o cara embora. Então não vem falar do meu. Então é o seguinte. É público ou é privado? Ué, o meu cu você pode falar. O do cara que você mandou embora, o André. Ele não falou de cu, não. Não, falou sim. Falou não? Falou sim. Então Falou vamos lá, não. vamos lá. Acha o fato do que você falou. O fato é comunismo. O comunismo Você é comunista? o fim da propriedade Você é privada. anarquista, comunista? Eu sou O que que você é? anarquista. Mas o fim da propriedade privada e do Estado. Ah, não, então tá bom. Os anarquistas estão lá em Chiapas, que o nosso amigo não sabe, em Rojava, lá não tem político, parasita, Olha o que é mentiroso, olha o que é mentiroso, eu nem sou político. Candidato é Parasita político. aonde, Candidato é irmão? Eu político. produzi minha própria Você riqueza. vive do Estado. Quanto que foi o financiamento da sua campanha? Zero. Quanto que foi da sua campanha? Zero. Zero? Zero. Quanto que veio dinheiro público? Zero. Quanto? Zero. Zero. E aí, Zero. tomou na Vamos lá. tarraqueta. Vamos ver se é zero. Vamos pôr se é zero. Vai lá, Isso, ué. não, que você vai virar corte, eu vou pôr A aqui quanto maior foi. Eu quantidade vou de pôr quanto foi. doações da história Eu da vou pôr quanto prefeitura foi. do país inteiro, de Eu vou todos pôr os quanto tempos, foi. foi a minha. Isso 90 é mil meritocracia, pessoas. 90 mil. O cara tem o zero e ele tem mais dinheiro que a gente. Cortou Isso é só aí. meritocracia. Vamos lá. Olha o tanto que esse cidadão é mentiroso. Invocou a verdade e saiu com mentira. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Feio mordendo um anzol quando viu, mordeu num poste. Zero. Nessa eleição agora, caso eu dispute, eu vou perguntar para o povo. Quer que eu vou contra qualquer um na pedrada ou vocês vão ajudar? Se não ajudar, eu vou falar, vocês vão autorizar eu usar esse dinheiro? Se não autorizar, eu não uso. Não usei nem R$1. Você mordeu no cara errado. Fiz aquele regaço todinho, sem seu padrinho político, sem padrinho dos outros, sem rádio, sem TV, só com o povo, irmão. Marçal, eu ouvi você falando sobre a questão da escala 6x1. Vamos no tema, meritocracia. Meritocracia. Uma mulher trabalhadora da escala 6x1, que mora numa favela, que tem 5 filhos, que trabalha numa escola. Ela trabalha de limpadora da escola, na limpeza da escola. Ela tem atraso de salário, ela não tem os direitos dela pago pelo patrão e ela trabalha na escala 6x1. Como que ela consegue competir, como que ela consegue avançar em termos de meritocracia nesse mercado de trabalho? E outra, eu quero saber o seguinte, se você for eleito deputado federal, e se a questão do fim da... Estou concorrendo a deputado federal. Você está concorrendo a senador? A nada. Você não está concorrendo a nada? Não, então, você lembra que você me ajudou? Tudo que está... Você lembra
Você fez meus filhos comemorarem, minha esposa, todo mundo comemorou. Eu ajudei a vocês ficarem inelegível, mas o teu partido ainda pode burlar e fazer você ser candidato. Olha, como que eles podem fazer isso? Eles são maiores que a Eles lei? botam você na lista e aí faz você concorrer, mas aí depois que você ganha, você não ganha. Que você loucura. ferra com os outros da lista que vão perder tudo. Que loucura. Então, assim, mas falando da meritocracia, a mulher lá que trabalha na escala 6x1, como é que ela faz para ter essa meritocracia? E mais, se você fosse um deputado federal, você iria votar na proposta do presidente Lula, que mandou para o Congresso, que Você é acabar... leu ela toda? Li toda. Acabar... Você tem alguma ponderação em relação à proposta? Não, eu acho que a proposta tem que ser aprovada, Nenhuma... ela reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem redução de salário, e vai fazer com que esta mulher possa ter tempo para fazer um curso, possa ter tempo para cuidar melhor dos filhos, para ter tempo de qualidade com eles, para tirar um lazer, para tirar uma cultura, para poder ir num céu, ver uma peça de teatro. Então, isso é sim poder fazer com que ela faça progressos. Agora, se ela continuar na escala 6x1, ela não tem como progredir. Então, a sua meritocracia, ela fica escancarada que é uma farsa. Eu trabalhei no 6x1. Vamos começar do começo, então. Eu fui até dentro de call center, trabalhando 6x1. Ficava louco para ficar trocando. Aquele negócio da igreja, que você ficava no telefone enganando os lá na outros? Brasil Telecom, senhora. Nunca teve negócio de igreja e telefone. Videira? Eu li. Você leu bosta nenhuma. Nunca trabalhei em telefone lá, eu trabalhava no som. Você leu bosta nenhuma. Porque eu não trabalhei em telefone e videira. Pessoas, enganando. Eu mexia no som na videira. Eu som? trabalhei no call center da Oi. Olha, Deixa eu responder, senhora. Pode ler, pode se responder, mas eu já li sobre isso. Então você leu bosta nenhuma, porque eu não mexi com o telefone em videira. Você está viajando. O pessoal do pessoal tem um probleminha. Tá na imprensa. Eu apareci 85 mil vezes na imprensa, 90% dos Tá, casos é distorcido, alguém pagou. Responde sobre a Tipo, algum. meritocracia e Eu tô responde, falando, mas se você parar de atrapalhar, eu vou responder que jeito. Quero saber se você é a favor de acabar com a escala 6x1. Eu acredito, em primeiro lugar, que todo mundo pode acabar antes do Lula. A pessoa pode trocar o contrato de trabalho dela. Ela pode trocar de emprego. Ela acha que ela tem a opção de Eu tive trabalhar a opção. em outro lugar? Sim. Se a pessoa mandar ela embora, ela tem a opção de ir lá escolher outro lugar, sim ou não? Como que ela vai ter opção se só tem a oferecer no mercado de Você não trabalho? está entendendo. Você não... Você não está entendendo, não. Eu tô Peraí. entendendo, Então, deixa eu tô falar. entendendo. Deixa eu falar. Seguinte. Vamos lá. Se eu trabalhei na escala 6x1, eu, Pablo Marçal, acredito que ninguém tem que trabalhar nessa escala. Se a pessoa precisa desse emprego, ela tem que colocar data para sair desse emprego e sair fora. Como que ela sai do emprego se ela Eu não tô tem acabando de oportunidade? explicar. Eu tô acabando de explicar. Se você não conhece o lado de cá, tá sobrando vaga para pouca gente. Nós temos 20 milhões de nenéns, nem trabalha nem estuda. Nós temos 40 milhões de pessoas que são proibidas pelo governo federal do Lula de ter renda alternativa, senão perde o Bolsa Família. No governo anterior, podia ter renda alternativa. Não, o que você está falando não é verdade. Então mostra, não prova. É verdade. Prova. Primeiro, a taxa Primeira de semana que ele chegou, taxa de desemprego proibindo a pessoa de ter renda alternativa é mentirosa. A taxa de desemprego do É governo Lula 100% é a menor mentirosa. da série histórica. E mais, tem milhões É só de você pessoas proibir a pessoa. que saíram do Bolsa Você Família que porque está aí, conseguiram emprego. você está aí, você sabe que Você não desde respondeu a minha quando... pergunta. Eu já respondi, eu não ajusto. Então você vai votar... Eu não sou deputado, não vou Mas votar se nisso você não. fosse... Eu tô Deixa eu falar, a perguntando única se você coisa fosse. que vai salvar o Lula nessa eleição é isso. Você não vai conseguir arrancar o que você quer de mim, não. Eu não olhei o projeto. Vindo do você Lula, não já, leu, você deveria ter já lido o lindo, projeto. já vindo do Lula, já sei que é eleitoreiro. Que vai custar dinheiro público para ferrar com um monte de gente. Mas vai melhorar a vida da Vai trabalhadora ficar... e do trabalhador. Seguinte, trabalhador, Você não tá se contra submeta. melhorar a vida do trabalhador e da trabalhadora? Eu já Você vivi tá nessa... contra que ela tem um dia a mais de descanso? Você está contra isso? Eu já fiz essa escala e eu acredito que ninguém tem que fazer. Ponto. E aí a pessoa vai Você optar. pode fazer, depois da reforma trabalhista que vocês querem derrubar, você pode ter contrato individual com a empresa, você pode ter isso com o sindicato, você pode fazer de diversas formas. Você pode fazer isso. Não existe Várias liberdade. empresas já não usam mais escala 6x1. Não existe liberdade para o trabalhador, ele é obrigado a vender a força dele de trabalho no mercado de trabalho para o salário que o patrão Não é verdade, você não é oferece verdade, pra não ele. é verdade não. Porque se ele não tiver tempo para fazer Isso um não é curso verdade. e se qualificar, Não é como é verdade que ele vai arrumar outro emprego? Seguinte, então o que você está a falando gente já não está é que é um qualificando as conto de pessoas? fadas. Você aprova Você- educação financeira na escola desde pequeno? Aprova? Então aprova. Para acabar com as bets. Isso, Para ensinar para os isso. estudantes que Tô ele a não tem que favor. apostar em bet Isso, nenhuma. aposta em você, Por não quê? aposta nesses vagabundos, Porque não. o seu Não aposta em partido- PT, não aposta em Tigrinho, não aposta em aposta ninguém. em União Brasil, porque quem, É. quem foi contra taxar as bets no Congresso Nacional foi o seu partido, União Brasil. Seguinte.
Marçal, sabe por que eu não naturalizo figuras como você? Não, Porque qual que é a você palavra? quer aparecer aqui no Naturaliza? debate. Não naturalizo. Porque você chega aqui no debate querendo se colocar por cima, como se eu fosse uma pessoa que nem de esquerda nem de direita, concorda um pouco com isso, um pouco com aquilo, mas você faz campanha abertamente para a extrema-direita, que inclusive Quem é a extrema-direita? adora Flávio Bolsonaro. Então o Lula é extrema-esquerda, é isso? Não, porque não é essa a oposição. Mas sabe qual é a Se um questão? é de um lado, outro é do você outro. faz questão de falar contra a população trans, dizer Nunca falei. inclusive que não tem gene para justificar o quê? Que é possível reverter as pessoas. É verdade, Isso você que foi, você você tá pode falando voltar. é um crime, sabe por quê? Não, não é não. Porque existem psicólogos que estão caçados, inclusive, por querer fazer reversão sexual em pessoas. Mas se a pessoa querer quiser? atacar as pessoas. Mas se ela quiser? Sabe uma travesti Se ela que quiser, quis... ela pode? Sabe uma travesti que quis deixar de ser travesti? Ela teve o corpo 80% queimado Por quê? pela transfobia. Assim como a Laura Muniz, assim como várias travestis no Brasil que mais mata pessoas trans Você no pode mundo. responder uma pergunta Então vamos sincera? lá. Vamos Se a lá. pessoa quiser voltar, ela Me tem o explica direito? qual é o motivo de alguém querer. É da cabeça dela. As ela pessoas, decidir. a identidade de Existem gênero casos, é existem fluida. Muitas pessoas Mas se a pessoa podem. quiser. Isso não é uma questão Eu individual só te perguntei, apenas. se você puder responder com clareza, Posso. a pessoa fez a transição de gênero. Eu não sou contra, não, pode fazer. Se você não é contra, Se a por que pessoa você só faz um monte de responde. vídeo dizendo que isso não é de Deus, que isso é Mas errado? quem falou isso foi ele. Você falou. Mas foi ele. Aonde está isso? Na Bíblia. Você utiliza a Bíblia para Não, poder eu ajudar não. discursos de fundamentalistas Eu que não, o último eu não. elo dessa cadeia que você alimenta chama transfeminicídio. Não. Sabe qual que é a realidade? Tem Vou como te você contar só um responder pouquinho a pra gente realidade. continuar? Não, Deixa se você não eu te- responder, deixa a gente eu não vai te contar. continuar. Deixa eu só te contar a Você pode realidade só das responder pessoas o que eu te trans. perguntei? Posso responder? Só responde sim ou não. Tá, vou te A responder. pessoa que fez a transição, Ah, ela se arrepende. ah. Ela só quer voltar. Ela pode ter o direito? Com certeza. Assim O corpo como é vários da estão pessoa. fazendo isso. Agora, a grande questão Sim. é o seguinte: quais são os motivos que obrigam uma pessoa a rever o gênero dela? Sabe Ela o que quer, significa? 0,38% das pessoas trans têm emprego formal no Brasil. A gente está falando que nem 2% estão nas universidades públicas. Mas eu tenho muito orgulho de que eu lutei por cotas trans na UFABC e é parte de uma luta nacional que a gente está ampliando. Agora, as pessoas sofrem um preconceito desde a sua nascença, porque os médicos já impõem para as pessoas que elas têm que ser homem ou mulher. Sendo que homem ou biologia. mulher... Não, vou te explicar. É a biologia. Vou te dar uma aula sobre biologia. Então me A dá uma biologia, ela Você é fala bióloga? sobre macho e fêmea. Sim. Não, isso está no Google, você pode pesquisar, é bem fácil. A biologia, ela trata sobre macho e fêmea. Só que mesmo os estudiosos mais concretos, hoje em dia, mais avançados, já começam a ver que existe uma esfera muito mais ampla do que isso. Porque existem várias variações Me fala só uma genéticas em coisa. relação a isso. Outra pergunta Só sincera. terminar. Só uma pergunta, você continua. Ah. Tá agradável. A gente consegue continuar. Para mim não é muito agradável. Pra mim tá. É, Eu então. gosto de ouvir. É porque do seu lugar é mais fácil. Do meu lugar é o lugar onde eu estou sofrendo violências cotidianas. Inclusive, você fez questão de gritar comigo no começo do programa. Você falou alto. Você fez Você questão falou de gritar alto. aqui, porque eu disse Aí as você verdades falou sobre alto. você. Pois é, você falou Eu vim alto, aqui você não pra gritou, não. desmascarar. Eu vim aqui para Tá desmascarar. bom, você veio me desmascarar? Sim. Daqui 300 anos, vou exumar seu cadáver. Como é que eles vão descobrir que você é homem ou mulher? Não importa daqui 300 anos, importa hoje. Você não sabia dizer o meu gênero. Você não vamos sabia lá. dizer o pronome Mas da posso falar qual uma eu me coisa? reconheço. Mas eu não sei o que meu é a nome sua é ideologia. Virgínia. Eu não sei qual que é a sua Olha ideologia. pra mim. Não sei se você tem algum problema visual. Tenho. Ah, tá. Tenho. Então provavelmente Você colocou um deve ser negócio isso. aqui no meio do nariz, eu já não e sei um o que piercing é. determina a identidade de gênero Sim, de eu alguém? não sei. Vamos lá, ô não Marçal, sei. você é um pouquinho mais inteligente Se do que você falar isso. que é um bicho, que é uma girafa, eu vou ter que aceitar? Você está comparando Se eu falar pessoas que eu trans tenho- com girafa? se eu falar que eu Você tenho tá 4 comparando- metros- não, Olha eu estou só, fazendo você tá pergunta. ridicularizando pessoas Se eu trans. falar que eu tenho 4 Você metros, tá você vai aceitar? ridicularizando Eu só estou te pessoas fazendo uma trans. pergunta. Se eu tenho 4 Vamos lá, metros, vamos você é voltar. autorofóbico? Vamos voltar para a altura? Eu Vamos tenho voltar 4 para a aula metros. de biologia, Sim, Marçal. a partir de Quem agora, tá em casa tá eu vendo tenho que ele tá 4 comparando metros de pessoas altura. trans Ela que tá com falando girafa, com animal, porque você quer reduzir a pessoas da humanidade ideologia- das Quantas pessoas ideologias trans. de gênero existe? Bom, Quantas? eu conheço só uma, sabe qual? Qual? Da extrema-direita, que a Damares fala, homem veste azul e menina veste rosa. Tá, Essa então é vamos uma lá. ideologia São que diz a mais de cor que a pessoa tem que 32 ser por conta da ideologias sua- de Não. gênero. 32 ideologias. Não, Deixa eu Marçal, falar agora, você só um não pouquinho. é do movimento LGBT Nem pra você precisa ser, opinar ué. sobre alguma coisa do Então, nosso é só movimento. acabar com a ideologia e voltar pra realidade. Não, a realidade é isso, eu existo. Você Sabe qual que é a existe, eu tô realidade te do vendo. nosso país? É que as pessoas trans são assassinadas numa perspectiva de vida de 26 anos. Essa é a idade que as pessoas são assassinadas. E você, em vez de lutar contra Trabalhadores isso... são isso. Não, mas eu não sou a favor de ninguém matar ninguém, não. Ótimo, Nenhuma né? vez. Seria o mínimo, né? Não, Só que o nas mínimo, suas isso é empresas, moral. por exemplo, alguns trabalhadores morrem porque não existe segurança. Porque você fala aqui que o
capitalismo é malvado, mas você é um capitalista. Você que faz os seus trabalhadores, como o Celso Guimarães, que já foi denunciado aqui. Ele não é meu trabalhador, não, minha ele é de que filha. empresa? A Que empresa empresa está sendo locou o processada? auditório, o Qual cara caiu empresa por foi falta processada? Você pode me dizer? É a empresa que locou Qual o auditório. empresa? Não interessa. Não, chama Marçal Participações. Pois é, mas ele não era meu Você funcionário. quer dizer aqui que na Marçal Participações Ele não o é- Marçal não tem participação? Ele não é meu não funcionário. sabe o que acontece. Na Marçal Participações, Virgínia, você já foi julgado. ele não é meu Agora, vamos funcionário. falar uma coisa séria aqui? Deixa eu falar, olha só. Ó, vamos lá, sobre biologia. Você quer Ah, aprender, agora deixa eu né? per- deixa eu falar Você agora, não quer minha aprender? vez. Eu vou te ensinar. Vou aprender Vamos lá, com você. ó. Então deixa eu falar Macho e agora? fêmea Posso é falar? biológico. Posso falar ou não? Eu quero te ensinar, você falou que não sabe. Então vende eu o vou curso pra mim, explicar depois eu como compro e assisto lá em funciona. casa. O seguinte, Ah. vocês do PSOL, é do PSOL que Não, você não é? sou do PSOL, Da sou onde você é? comunista. Comunista da onde? Esquerda diário. Tá, deixa eu te explicar uma coisa. Você pegar o Google e dar uma pesquisada, você está falando que é trabalhador meu. Primeiro, ninguém é dono de trabalhador. Só o partido dos Bom, vocês se acham exploradores. donos, né? Porque vocês dos fazem jornadas trabalhadores. de 15 Deixa eu dias falar, mano. seguidos sem folga. Isso Deixa eu não é falar. ser dono? Pra mim, você Deixa gostaria eu que te voltasse falar, a escravidão, mas não pode, né? Sabe o que, que eu A quero? Eu esquerda quero luta tirar contra você isso. da escravidão mental. Não, de você não defender quer, esse sabe comunismo. por quê? Porque a realidade não tá na minha mente, tá Deixa na eu realidade falar. material das pessoas. Deixa eu falar, senhora. Eu sou entregadora de aplicativo, eu conheço bem a realidade material da nossa vida. Então tá bom, deixa eu falar. Fala. Deixa o outro falar. Não, pode falar. Você chegar aqui na mesa e aumentar o tom, você falou que eu gritei, você está gritando. Porque é Por tanta quê? besteira que você fala que é Mas meio mas é porque difícil. você não concorda. O fato de você não concordar é besteira, só está longe da sua Mas realidade. não é só concordar, Marcelo. Deixa eu te Você explicar é uma coisa. parte de Eu ajudar com aceito. que as pessoas ataquem pessoas não, trans. não. Quando você Você- fala que é possível reverter, sabe o que acontece? É óbvio que é possível. Os pais agridem e matam os seus filhos porque eles acham que tem como reverter. Nem tem como O reverter. Bolsonaro diz Assim como que é você falta de fez. porrada o seu filho ser gay. Ele já deve é ter falta resolvido de isso. educação. Exagerou. A extrema-direita que você... Não é exagero, isso causa morte, isso causa assassinatos. As falas do Lula não, né? Não tô falando aqui para defender o Lula. Eu sou oposição de esquerda ao governo Lula. Não tô aqui para defender um ou outro. Eu tô aqui para denunciar a realidade das pessoas Tá, trans. agora eu posso falar? Agora você quer fazer a pauta do seu programa, que O programa é qual? não é meu, não. Qual que é a pauta que você Não, a escolheu? pauta é sim. Ideologia de gênero. Por quê? Porque vocês têm que atacar uma pauta moral, que são vidas de pessoas. Vamos lá, então. Você vive disso. É isso que dá seguidores para você. É o ódio. Não é o amor. mulher, você pode ser o que você quiser. Não posso. Pode, No Brasil, quem tá te impedindo? O Estado... O Estado, pra o começar- Lula já deixa. ué. Não, o Lula não tem que deixar nada, nem o Lula, nem o Estado, nem ninguém. A questão é que vocês utilizam vários recursos, por exemplo, para querer perseguir pessoas trans em banheiro público. Por quê? Por que Vocês que não tem incentivam, nenhuma inclusive, passeata a agredir gay? pessoas Por que 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 não são tem nenhuma trans, passeata gay mas em não estão países nos que tem parâmetros ditadura? que vocês Por que reivindicam? só em país com maioria Mulheres cristã que vocês cisgêneras podem são fazer isso? atacadas, sabe por quê? Porque Virgínia, vocês criaram um parâmetro de Por que fragilidade. que só tem passeata gay em país de maioria cristã? Porque a gente é perseguida? Não, porque a maioria cristã quer a liberdade. Ah, liberdade. Você vai na Rússia, você não Aham. pode nem falar o que você está falando, você morre. Ah, isso é positivo? Você vai na Arábia... Não, é o que eu estou te são falando. países capitalistas, Quem é inclusive, tolerante né? é o cristão. Não. Sim. Não é. Religioso é diferente de cristão. Ah. Você vai pegar um religioso que não Vamos lá, aceita vamos isso? pegar os dados, Eu não ó. estou contra você, ué. 70 países no mundo ainda hoje criminalizam pessoas LGBTs. Todos são países capitalistas. O Brasil não criminaliza, mas é o Pega um país de que mais maioria mata cristão pessoas que não trans. deixa. Pega um de maioria cristão Brasil é que não cristão? deixa. É claro, 80%. Então por que a gente está no país que mais mata pessoas trans? Se aceitam tanto a gente? Mas não é só mulher, mulher, homem, é tudo. Não. Por quê? Por causa de segurança Eu tô falando pública. de um grupo social Não, é que é segurança atingido pública. brutalmente. É segurança um crime pública. De ódio, é crime o cara de de ódio hoje contra bate na pessoas mulher trans. depois do jogo. Ó, o Marcelo, cara sabe bate qual é o nos problema? filhos. É a loucura esse Você, país. Tem 70 como mil parte homicídios. da extrema-direita que eu não você sou faz de parte. extrema direita. Você é de Você é da extrema-direita. extrema esquerda, então. Com Você afirma- certeza, eu sou de extrema Eu não esquerda. sou com da certeza, extrema eu direita. sou comunista. Deixa eu claro aqui. Mas eu não pra quem faço tá parte de assistindo, extrema Eu sou uma nenhum. travesti comunista. E eu vim aqui Eu sou pra dizer isso. produtor. Não, você é empresário, você é patrão, Investidor, você é já capitalista. fui trabalhador, é isso que sou você fala. governalista. Não. Você não vai falar, que você eu tenho que te reivindica? respeitar no que você fala que é, e você não vai O que você respeitar no que eu sou? Marcelo, vamos lá. Existe uma coisa que é a Eu materialidade. sou E o que trabalhador, você pensa? sou investidor, Existe sou a empreendedor, materialidade, sou servidor, existe a e você não vai materialidade, falar o que eu sou, porque eu existe- determino segundo aquilo que eu falo que eu sou. Calma, por que você fica Eu não bravo? estou Ó, nervoso, vamos não. lá, ó. Você fala que é trans Ó. e eu tenho que aceitar. Mas eu vivo como uma Então pessoa pronto, trans. Quando eu tô eu na rua e vivo. sofro agressão, é porque eu sou trans. Mas não você é uma sofre- ideia da minha cabeça. Deixa eu te falar, As qual foi a última pessoas vez que você tentam sofreu me agressão? assediar, por exemplo, Qual foi a última vez? Bom, pela internet, sempre que eu venho em algum programa, eu recebo várias denúncias. Eu recebo mais que você. Bom, tudo bem. Porque gente como você não tem tolerância, eu tenho com você. Tolerância? Sim. Você já gritou Você não aqui, pegou na minha já mão. Pega na minha mão. desestabilizou. Eu não vou apertar Pega a na mão minha de quem mão. faz campanha contra pessoas Pega. trans. Eu nunca fiz. Que, inclusive, não Pega quer na pagar. minha mão. Quem é tolerante aqui? A tolerância é sua, de não ter pegado na mão. Vocês duas, as duas meninas aqui, as duas mulheres, que não pegaram na mão, por quê?
Eu gritei com mulher? Não, gritei com mulher, eu falei alto. Gritar é outra coisa. Você quer que eu grite aqui? Senta aqui, ué. Na próxima aqui, você entra aí, ó. Você grita, eu grito. Vou esperar você gritar, porque ele começou, ela começou falando alto. Show. Bom, Marçal, quando você fala de ideologia de gênero, esse discurso ele está a serviço de uma coisa que acontece no Brasil e que a gente vê todo dia, né? Porque você fica aqui falando de ideologia de gênero num país que 4 mulheres morrem por dia. Num país em que a maioria de vítimas de estupro... Eu já volto. A maioria de vítimas de estupro são estupradas dentro das suas casas, muitas vezes pelos seus próprios companheiros. E essa comparação... Canalhas. Em breve vocês vão responder... por pena de morte, por tocarem em mulheres. Então, Marçal, mas essa comparação de quantos homens morrem por dia, as mulheres morrem... É só para saber se você sabe também, que as mulheres morrem, é porque as mulheres morrem por serem mulheres. Espere em breve homens que mulheres. toquem mulheres pagarem com a própria vida. As mulheres morrem por ser mulheres. Tainara, Clara, tantas outras. E aí você vem dizer que o problema é a sigla LGBTQIAP+, no país que mais mata pessoas trans no mundo, no país homofóbico, em que a gente vê casos de homofobia diariamente, quando que, na verdade, está em jogo é o assassinato dessas pessoas. O feminicídio. Entendeu? Então, o discurso da extrema-direita, do Bolsonaro, que fala que pintou um clima com uma adolescente, esse discurso, ele está a serviço dos agressores das mulheres, dos agressores das pessoas trans, e esse falso discursinho de ideologia de gênero, quando a gente quer debater a sexualidade livre, porque sim, a gente quer debater a livre sexualidade. Eu sou a favor da liberdade. Então, mas você fala que você é a favor da liberdade, você vem aqui e desrespeita a minha companheira, que é trans, desrespeita. Você fica chamando ela de vários pronomes, isso é um desrespeito. Eu perguntei pra ela. E vocês percebem como isso é um discurso que está a serviço da agressão contra as pessoas trans. Isso é um discurso que está a serviço da agressão contra as mulheres. Num país em que a gente está vendo, gente, o aumento dos casos de feminicídio diariamente. A gente olha para as redes sociais, a gente olha as mulheres que são assassinadas pelos seus companheiros por se negarem a ter uma relação. Esse é um problema real. A ideologia de gênero é uma coisa que é inventada pela extrema-direita para controlar os nossos corpos, para dizer que a gente tem que ser submisso, porque é isso que os cristãos dizem, alguns cristãos, né? Dizem que as mulheres têm que ser submissas, num país em que a gente vê as mulheres sendo assassinadas pelos seus companheiros, as mulheres sendo estupradas dentro de casa porque não querem ter relação e precisam, porque elas são submissas ao homem. Esse é o discurso contra a ideologia de gênero, o seu discurso contra uma falsa ideologia de gênero que você cria, ele está a serviço justamente de fortalecer isso no nosso país. E não de combater. E você sabe quem procura combater? São os movimentos de mulheres, que eu tenho muito orgulho de fazer parte de movimento de mulheres socialistas, que estão ao lado de todas as mulheres internacionalmente, que sofrem agressão só por serem mulheres, ou só por serem LGBTs, ou só por serem pessoas trans. Certo? Então, esse discurso serve muito à extrema-direita. Você não é o primeiro a falar sobre isso. A Damaris Alves adorava dizer que menino usa rosa, que menino usa azul. E isso em detrimento de ter, de fato, uma política que combata a agressão a mulheres, meninas, etc., que todo dia são agredidas no nosso país. Então, por isso que esse debate de ideologia de gênero, quando ele aparece, é para mascarar um discurso que não quer debater a liberdade das mulheres, que não quer debater a liberdade das meninas, das pessoas trans, dos LGBTs. Muito pelo contrário, o capitalismo justamente se constrói em cima da exploração e da opressão justamente desses setores. Então, acho que realmente é um perigo enorme a gente ficar debatendo ideologia de gênero como se fosse um tema biológico, como você tenta trazer de uma forma mentirosa. É só pegar a revista lá e jogar ela fora. A maior revista de ciência do mundo. Você não pode usar a ciência só pra... minha filha. Você que tem que jogar fora a revista mais renomada do mundo. Não, a Virgínia já veio aqui dar uma aula de que isso não é aula ciência. Aula de quê, irmão? Ninguém comprou o curso dela aqui. E você não responde. Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém comprou o seu curso aqui também. Ótimo. Eu, pelo menos, não. Por isso que vocês não prosperaram até agora. Seria uma tortura. Por isso que vocês não prosperaram e nem vai prosperar. É uma ameaça, gente. Uma ameaça de tortura aqui comprar o curso. É por isso que você não vai prosperar, filhinha. Você vai ficar só nisso. Daí você vem com esse papo de prosperar. É isso mesmo, vai ficar sempre no Estado. A sua prosperidade está na mão do Estado. E você fala que eu não vou prosperar e eu tô colocando um debate sério de assassinato de mulheres. Eu tô falando mais sério do que você está imaginando. De um movimento feminista que combate isso, você tá falando que eu não vou prosperar. O problema do Brasil é 70 mil homicídios por ano. É generalizado, nós estamos em estado de guerra, garoto. É muito bom que você muda o tema. O tema é ideologia de gênero. O Marçal não respondeu as minhas questões sobre o problema de debater esse tema no país que a gente vê morte de mulheres todos os dias.